Para o painel 4, intitulado Direito a Cidades Plurais e Sem Discriminação, a coordenação dos trabalhos será realizada pela professora Lígia Mello de Casimiro, que é advogada, mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, doutora em Direito Econômico pela PUC do Paraná, professora do Centro Universitário Cristos, em Fortaleza, professora colaboradora do Instituto Romeu Felipe Bacelar, em Curitiba, atualmente presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo e diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Eu convido as palestrantes Daniela Félix. A Daniela é advogada, mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, onde lidera o grupo de pesquisa Direito, Gênero e Feminismos, integrante do coletivo Catarina de Advocacia Popular, do Coletivo Nacional de Advogadas Populares Marieta Baderna e articuladora da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a RENAP. Convido também a arquiteta e urbanista Joyce Bert. A Joyce é pós-graduada em Direito Urbanístico pela PUC de Minas Gerais, feminista interseccional negra, integrante do coletivo Imprensa. A Joyce também é colunista do site Justificando. E convido a Wanda Pinheiro, que é professora da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, integrante do Movimento Negro e do Fórum das Religiões de Matriz Africanas de Florianópolis. Antes de passar a palavra para a professora Lígia, vou repetir os informes, porque ninguém prestou atenção em mim. Então, hoje à noite, às 18h30, para os atuais associados e associadas do IBDU, nós teremos uma assembleia estatutária, né, com o objetivo de promover algumas atualizações no nosso estatuto. Então, a partir das 18, a primeira convocação, 18h30, a segunda convocação para os atuais associados e associadas. Para as pessoas que desejam pedir nova associação, ingressar no IBDU, às 19h30 nós teremos a Assembleia Ordinária. As pessoas podem pegar o requerimento junto à mesa de credenciamento e se apresentar aqui às 19h30, haverá uma pauta na Assembleia, inclusive, além dos novos associados, eleição dos novos órgãos diretivos para o próximo mandato do Instituto. Amanhã de manhã, reforçando, a programação do período da manhã ocorrerá no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, não será aqui no hotel. O Tribunal de Contas do Estado fica também aqui no centro da cidade, então o deslocamento é próximo, é relativamente rápido. Teremos 2 painéis, um sobre corrupção urbanística e um segundo sobre o direito à cidade na perspectiva internacional. E nesse segundo momento também aproveitaremos já para fazer o encerramento com o balanço oficial do evento, com os números gerais, os encaminhamentos, inclusive anunciando o resultado da eleição que ocorrerá na noite de hoje. No período da tarde de amanhã, nós temos atividades opcionais e paralelas. Quem tiver interesse pode se inscrever junto à mesa de credenciamento. São 5 atividades, aliás, né, 4 visitas de campo e uma oficina que ocorrerá aqui no hotel. Um último informe é que a professora Débora Souto muito gentilmente doou à organização do evento seu mais novo livro, que se chama Mais-Valia Urbanística e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Agradecemos enormemente à professora Débora Souto, são 3 exemplares, e ao longo da programação de hoje nós vamos sortear esses 3 exemplares entre vocês. Professora Lígia. Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas, embora eu que tenha chegado atrasada, né, ao início do congresso, mas dar as boas-vindas a todos à assistência nesse painel, que é um painel belíssimo, Henrique. Os outros eu tenho certeza que foram, mas ter um painel só de mulheres é realmente algo muito significativo, né? Eu precisava dizer isso. Nós vamos, então, falar um pouco sobre a questão da diversidade na cidade, com a presença da Joyce Bert, Daniela Félix e Wanda Pinheiro.
E eu queria fazer uma fala inicial, apenas de contexto, para o que já tem sido discutido aqui, né, e da montagem do próprio Congresso. Lembrar mais uma vez a vocês que a cidade não é um espaço neutro, é um espaço de vários territórios e, portanto, nós temos muitas cidades em uma única cidade ou em um único município. Uma questão que para nós é muito interessante de ser tratada, porque a cidade, aqui no Brasil, ela se referencia a partir do município, portanto, ela é composta de zona urbana e zona rural. E quando a gente fala de Estatuto da Cidade, ou fala de direito à cidade, eu que tenho alguma experiência passeando pelo interior do Ceará, né, com planejamento urbano, o questionamento de quem mora na zona rural é: vocês não vão conversar sobre os nossos problemas? Então, essa é uma questão que também precisa ser tratada, porque ela envolve exatamente a diversidade. No nosso painel, nós temos um tema mais objetivo, que é a visão da cidade sob uma perspectiva feminina, ainda que não seja só feminina, seja também de raça, etnia, na verdade, direitos fundamentais urbanos, usando hoje acho que eu poderia chamar de hashtag, que tem circulado, precisamos falar sobre. E nós precisamos falar sobre uma cidade plural, precisamos falar sobre uma cidade que nos ofereça direitos urbanos, que são os direitos fundamentais, que estão previstos na Constituição. Me permitam, eu sou advogada, então eu termino voltando à Constituição sempre. E vou voltar até o dia que disserem que ela não está mais valendo. Na verdade, eu estou apegada a ela, diante de tudo que nós passamos nesses últimos 2 anos. O golpe não foi um só, foram vários golpes. E nesses golpes que nós sofremos, nós tivemos, a fala última da mesa foi dizer: nós não vamos conseguir mais promover, avançar em algumas questões, mas vamos tentar manter aquilo que já conseguimos. Então, eu acho que um congresso que consegue reunir essa variedade de pessoas e temas tem exatamente essa proposta. Lembrando que a cidade não é um espaço neutro, que ela é feita de escolhas e que as escolhas têm sido feitas à revelia da diversidade das características da cidade, é que nós pensamos, né, e enquanto diretoria, uma mesa em que a gente pudesse falar de uma cidade feita para mulheres, e aí não excluindo os homens, não excluindo os idosos, não excluindo as crianças, mas que pudéssemos ter mais protagonismo real na construção das cidades, porque as cidades para as mulheres são realmente mais duras. Então, eu queria dar início ao painel, passando a palavra a Joyce Bert, agradecer pela oportunidade, que muito me emociona de estar presidindo esse painel. Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite para estar aqui, é uma oportunidade super bacana. Meu nome é Joyce Bert, eu sou arquiteta urbanista de formação, especialista em direito urbanístico, como já foi apresentado. Atualmente, eu trabalho como assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy. Então, deixo aqui o agradecimento à nossa chefe de gabinete, que proporcionou essa pausa na loucura que está aquilo ali, para poder estar aqui hoje com vocês. Também escrevo para portais como Justificando, que é um portal focado em direitos humanos, em questões desse tipo, e eu falo sobre questões raciais e sobre questões da mulher, que foi o lado onde eu direcionei as minhas pesquisas, e é sobre o que eu falo hoje em dia. Fui achando ali um caminho dentro da minha profissão, que é arquitetura e urbanismo, para poder falar dessas questões. A gente está num momento complicado da nossa política, então eu acho que quando a gente tem esse baque que a gente recebeu nos últimos meses aí, desde o impeachment e que vem se seguindo, eu acho que é o momento da gente parar, fazer uma pausa e começar a reavaliar o que deu errado. A gente vinha aí num processo de desenvolvimento que foi brecado e com um apoio expressivo de grande parte da população, infelizmente. Então, acho que é o momento da gente que tem um pouco mais de lucidez dar um respiro também e começar a pensar em que momentos a gente também contribuiu para que isso acabasse acontecendo, né? Nada é totalmente isento, nem brota assim do nada. Então, eu fiz uma... Onde que é? Onde eu aperto aqui? Aqui? Aqui para frente. Aqui para frente, tá.
O tema, né, que é cidades plurais e sem discriminação. Então, eu adaptei mais ou menos uma apresentação que eu fiz lá em Aracaju, numa faculdade de arquitetura, que eu fui lá conversar sobre essas questões também. O tema que eu propus lá era cidades democráticas, e que, na verdade, cidades democráticas nada mais é do que cidades plurais. Pensando o profundo das coisas. Então, a gente fala muito em cidade, quando a gente fala em urbanismo, direito à cidade, direito urbanístico, todas essas questões, a gente está tratando da cidade. Mas, muitas vezes, eu vejo que a gente não pensa exatamente em que cidade a gente está tratando, de que cidade a gente está falando, exatamente o que significa esse espaço que é o nosso instrumento de trabalho. Então, as cidades elas são espaços físicos que elas vão responder, armazenar, produzir, reproduzir, aglutinar e articular todas as informações que estão sendo cristalizadas na nossa sociedade. Então, a cidade nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente está vivenciando no nível social. Então, muitos urbanistas já ouvi muitos discursos a respeito das cidades, onde dá a impressão de que a gente está falando de um espaço que não tem um discurso. E não existe neutralidade, como a professora bem estava colocando no começo. Então, ali, a gente vai ter as pesquisas, as teorias se materializando, ganhando vida própria e construindo uma realidade material. E aí, nela, a gente tem também as desigualdades, né, que é o foco de todos os assuntos que a gente acaba discutindo dentro desse âmbito do direito à cidade, do direito urbanístico, das urbanizações, das remoções, enfim. A gente fala muito em desigualdades. Eu acredito que todo o trabalho que a gente faz é no sentido de diminuir ou eliminar mesmo as desigualdades sociais que a gente vê refletindo nos pontos da cidade. Então, tá. Daí, eu estou falando aqui das minorias, né? Quando a gente fala em minorias, muitas vezes as pessoas falam assim, mas como você está falando em minorias se tem tanta gente e tal? Então, eu queria deixar bem pontuado que, quando a gente está falando nas minorias, a gente está falando das minorias sociais. Essas minorias sociais são as pessoas que não têm o acesso aos direitos que já estão garantidos. Então, não são minorias quantitativas, como muitas pessoas costumam repreender. Falar, não é minoria, são minorias sociais. E a gente vai precisar entender com mais profundidade essa questão das desigualdades. Então, coloquei ali, as minorias sociais não têm acesso pleno aos direitos garantidos pelas leis vigentes. E as minorias quantitativas são um grupo que, embora pequeno, em termos de quantidade, eles têm livre e fácil acesso a todos os direitos garantidos aí pelas legislações, pelas benesses sociais. E aí a gente fala muito nas desigualdades, né? A gente está o tempo inteiro falando sobre elas. E eu trouxe essa frase, que é de um livro que não tem nada a ver com urbanismo, nem com direito de cidade, nem nada. É de uma escritora que eu gosto bastante. E ela fala que o profundo das coisas não está na pauta do dia, de nenhum dia. É uma citação do livro da Micheline Verunsky. Por que eu estou falando do profundo das coisas? Porque uma das coisas que mais me incomoda quando eu vejo os discursos que falam sobre a cidade, as pessoas falam das desigualdades, mas elas não falam onde essas desigualdades acontecem. Se a gente não pensar no profundo das coisas, a gente não vai conseguir propor medidas eficientes para eliminar essas desigualdades. Não tem como. A nossa sociedade está estruturada, e ela está se estruturando constantemente. Nessa estrutura, a gente tem informações muito taxativas de quais pessoas vão ter direito às cidades. Agora, antes, na fala anterior, alguém falou que os arquitetos costumam falar de cidade para as pessoas, mas aí vem com calçada. Então, eu sou uma arquiteta que eu não falo... Quando alguém fala cidade para as pessoas, eu pergunto de que pessoas você está falando, né? Quem é gente, quem não é na cidade, quem merece, quem não merece ter acesso à cidade. Então, a gente precisa falar no profundo dessas coisas. A gente precisa saber em que momento que as desigualdades elas estão acontecendo. Porque não adianta a gente fazer uma série de trabalhos e observações para a gente resolver a questão das desigualdades nesse nível aqui, sem pensar que o gerador dessas desigualdades eles continuam acontecendo constantemente. Então, a gente vai precisar falar assim, sobre a pauta racial. E a gente vai precisar falar também sobre a questão do machismo, da misoginia, que são opressões sociais,
que estruturaram tudo que a gente vivencia hoje em dia. Então, a gente vai ter que falar sobre esses assuntos chatos, que incomodam e que deixam todo mundo meio de cabelo em pé. Porque são justamente esses assuntos, essa coisa da gente evitar chegar neles, é porque esses assuntos vão exigir um trabalho pessoal e também coletivo. Então, a gente vai ter que trabalhar no nível interior, para perceber até que ponto a gente corrobora com esses formadores das desigualdades, para depois a gente conseguir pensar coletivamente como é que a gente vai eliminar essas questões, essas opressões, para que as desigualdades, de fato, comecem a ser eliminadas da nossa sociedade. Aí eu estou sempre me baseando muito na questão da interseccionalidade, que é uma teoria que esse nome foi cunhado por uma jornalista, ativista norte-americana chamada Kimberly Crenshaw, e ela trouxe, na verdade, ela nomeou, né? E ela traz essa coisa de nomear. Ela fala: se você não nomeia, se você não dá um nome, aquilo não existe. E se aquilo não existe, você não tem como trabalhar com aquilo. Então, a gente vai ter que falar racismo e a gente vai ter que falar machismo, para que a gente entenda que existe uma situação a ser trabalhada. E a Kimberly Crenshaw, ela tem essa fala que eu acho absolutamente oportuna, que é: se não somos interseccionais, alguns de nós, os mais vulneráveis, vão cair nas rachaduras que ficam pelo meio do caminho. Então, a gente está falando em desigualdade, a gente está trabalhando com as desigualdades, a gente está trabalhando questões para resolver as desigualdades, só que a gente não está pensando especificamente em que pontos a desigualdade está sendo gerada e a quem essa desigualdade está atingindo, a quem essas opressões estruturais está batendo mais forte. Então, são essas pessoas que vão cair nessas rachaduras que a Kimberly fala. Né? Então, a gente precisa ser interseccional, a gente precisa ter esse olhar interseccional para os assuntos que a gente está falando. Eu me sinto muito segura em afirmar que essas questões elas são transversais. Em todas as profissões que vocês forem analisar e pensar, essas questões elas vão atravessar. Porque as pessoas excluídas elas têm uma cor e elas têm um gênero. Né? Então, se você vai falar de direito urbanístico ou de direito à cidade, você vai ter que falar qual é a cor da cidade e qual é o gênero que está nas cidades. Muitas vezes você conversa com uma pessoa e fala: não, mas a cidade ela não é feminina, ou a cidade ela não é para pessoas de outras etnias que não a etnia branca, né? As pessoas brancas. E ela fala que não, as pessoas falam que isso é uma loucura, não existe isso, a gente vai em todo quanto é lugar que a gente quer estar, a gente tem total mobilidade, a gente é o que aparenta, porque as coisas estão muito mais no nível simbólico quando a gente fala nas cidades. A informação ela está mais no nível da observação do que efetivamente naquilo que a gente está determinando. Então, interseccionar vem de intersecção, que significa sobreposição de fatores. Né? A gente vai falar, por exemplo, de uma mulher. Então, a gente vai ter que perguntar de que mulher a gente está falando. A informação de que a gente está falando de um ser dentro da cidade que é mulher, ela tem muitos condicionantes que vão dar o tom de que maneira que ela vai vivenciar a desigualdade que está atuando ali. Então, isso é o olhar interseccional. Isso é a gente saber exatamente com quem a gente está falando e de que maneira a gente está falando. Você vai falar com uma travesti, por exemplo, ela vai ter uma leitura da cidade. Se você vai falar com um homem negro, ele vai ter outra leitura da cidade. Se você vai falar com uma criança, ela vai ter uma leitura da cidade. Se você for colocando ali as características, se entrecruzando, você vai ter outros resultados. Aparentemente é meio loucura você pensar assim, porque você fala: nós vamos fazer, por exemplo, o plano diretor, ele é um plano que vai falar de uma cidade homogênea e vai falar de várias legislações que vão atuar para que todo mundo fique bem. Só que aí é que está a nossa falha, porque a gente está tratando as desigualdades como se elas fossem iguais para todo mundo. Então, a gente está desenhando planos diretores, a gente está discutindo legislações urbanísticas, como se a gente estivesse falando de todo mundo igual, todo mundo no mesmo nível. E não é. Embora nem todo mundo seja rico, nem todo mundo tenha condições, ainda que seja uma pessoa branca, ela também tem problemas, enfim, de diversas ordens, mas esses problemas eles vão formar uma vivência diferente para ela dentro das cidades. Então, não dá para a gente olhar como se fosse tudo uma massa só,
olha esse plano diretor aqui, a gente está falando... Não dá mais para a gente pensar assim. Isso é uma falha que tem acontecido até agora. E não só dentro das áreas que falam sobre o direito à cidade. Ela está acontecendo em todas as áreas profissionais que a gente possa pensar. São discursos políticos que se articulam dentro dos assuntos, dentro das pautas, e que ficam ali fragmentados. E as pessoas falam, mas a desigualdade, a desigualdade. E a gente vai continuar correndo como cachorro atrás do rabo. Então, está falando um pouco da interseccionalidade, teoria interseccional. Eu trouxe aqui essa imagem, que talvez muitos daqui já conheçam, que é o mapa dos pontos. Está falando dos distritos Morumbi e Vila Andrade. Por que eu trouxe eu isolei esse ponto especificamente? Podia ter colocado muito mais, porque esse é um estudo muito interessante, que ele mostra exatamente como que é a ocupação dentro das cidades. Tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, acho que foi um geógrafo da USP que fez esse levantamento. É extremamente interessante, e ele é muito impressionante para muitas pessoas que até então estão vivendo ou pensando nas cidades de uma forma, de repente elas se deparam com isso. Porque uma coisa é a gente falar que existe a desigualdade e existe a distribuição social fragmentada no espaço urbano. Outra coisa é a gente enxergar isso. Então, a gente tem ali esses pontos azuis representando as pessoas brancas. Claro, a gente está no distrito do Morumbi. Então, as melhores áreas, elas estão ocupadas por pessoas brancas. E aí a gente vem ali com pardos, e pretos e amarelos. Então, os pontos onde você vê que tem uma predominância do vermelho e do verde, que representa o pardo, eu não utilizo essa classificação de pardo, porque o pardo é uma pessoa negra de pele clara. Então, isso eu acho que eu venho fazendo muitas críticas em relação a isso, que eu acho que o IBGE deveria melhorar esse termo aí, porque isso gera muitas dúvidas. A gente tem uma condição de vivência racial no Brasil, que é muito complicada, porque tem pessoas que não sabem que são negras, por incrível que pareça. Então, isso dificulta muito na hora de você conseguir conversar com essas pessoas e fazer com que elas entendam. Alguém estava falando agora há pouco sobre a questão da titulação, que tem pessoas que não querem ou querem, enfim. A gente tem essa dificuldade de se entender como ser humano, né? Então, também isso resvala nessa questão. As pessoas, às vezes, não sabem os direitos que elas têm, porque elas não sabem em que grupos sociais elas estão exatamente encaixadas. Então, o pardo é um termo que deveria ser abolido. São pessoas negras de pele clara ou pessoas negras de pele escura. E, dentro dessa classificação pardo, muitas vezes você tem o indígena, que está extremamente apagado das questões raciais como um todo. Existe um apagamento da pessoa indígena. Eu acho que eu desliguei aqui. Desliguei? Existe um apagamento da condição da pessoa indígena. O indígena também sofre racismo, o indígena também está excluído das pautas, e o indígena também é parte do sistema opressor que vai culminar nas desigualdades. Então, por isso que o pardo é um termo que a gente deveria pensar com bastante cuidado. Então, aqui a gente vê bem a questão da interseccionalidade quando a gente olha para esse mapinha aqui, né, para esse distrito isolado. Quando você vai falar de cidades, vai falar das desigualdades, em cada ponto desse você vai ter uma situação específica. Então, aí a gente tem um primeiro desafio. Eu gosto muito de deixar provocações para que as pessoas pensem, porque a gente não tem soluções prontas. Então, a gente precisa pensar nessas soluções. A gente precisa ir no profundo das coisas. Então, um dos desafios é justamente esse. Como é que a gente vai pensar na interseccionalidade quando a gente vai para a pauta urbanística, se a gente tem uma cidade enorme e não dá para você olhar cada pessoa especificamente? Então, a gente vai ter que trabalhar grupos, mas pensando nessa questão de que a gente não está falando das mesmas características para todo mundo. Então, nós vamos ter a comunidade LGBT, que vai ter uma demanda, né? As pessoas LGBTs elas não acessam a cidade em determinados horários, porque elas experimentam a exclusão e o preconceito, então elas evitam estar, em certos momentos, transitando pelas cidades. As pessoas negras têm um outro viés de exclusão dentro dos espaços das cidades. Então, eu moro em área favelizada, eu sei que se eu for para, por exemplo, falando especificamente de São Paulo, se eu moro no extremo da Zona Sul, se eu moro em Parelheiros, em Marcilac, Capão Redondo, e áreas muito precárias, eu não vou acessar a região central, ali, a Vila Madalena, a Vila Mariana, onde tem uma predominância de pessoas de nível socioeconômico maior, porque eu sei que eu vou ser excluído, não efetivamente, ninguém vai me tirar de lá à força e dizer, você não pode entrar aqui. Mas o olhar das pessoas
e todo o movimento que vai se formar em torno daquela presença, que é uma presença estranha ali, vai fazer com que aquela pessoa desista de frequentar certos locais. Tem lugares que a gente vai lá e os planejadores urbanos colocam lá, vamos colocar um equipamento cultural aqui, e as pessoas acabam não acessando esse equipamento cultural. Eu fui em Cidade Tiradentes, tem um centro cultural incrível, lindo, maravilhoso, muito bem construído do ponto de vista arquitetônico, mas que não tem uma aderência da população que está no seu entorno. Aí você fala, as pessoas não têm uma demanda por cultura? Tem. Só que ali não está devidamente projetado para fazer com que aquelas pessoas sintam que aquilo pertence a elas. O mesmo caso é na Zona Norte de São Paulo, a gente tem o CCJ, que é o Centro Cultural da Juventude, que também não tem uma aderência de participação, porque as pessoas não sentem que aquilo foi para elas. E elas não sentem porque existe uma ausência dessas pessoas nas mesas que estão decidindo como vai ser aquilo, como vai ser construído, como vai ser implantado. Então, quando você não se vê, você sabe que aquilo é um discurso silencioso de que você não deve estar ali. Aí eu trouxe uma citação do Roberto Lobato Correia, que é uma coisa que me acompanha desde o tempo da universidade, e que eu fui pensando muito nessa questão, que ele fala da fragmentação da cidade, e que ele fala que a cidade ela não é isenta de discurso, então tudo que está se passando na sociedade está sendo espelhado para esse tecido urbano, e quando a gente vai trabalhar com isso, a gente tem que pensar nessas questões. O que acontece no nível social que está refletindo nas cidades? Então, esse é o caminho que a gente vai fazer para conseguir pensar nas desigualdades de uma maneira mais lúcida, pensando nos pontos de opressões que estão estruturando essas desigualdades para a gente conseguir resolver isso. Aí eu trouxe uma frase também do Lefebvre, que também é uma referência que eu tenho, que também é um cara que pensa nessas questões, embora ele não fale nominalmente em racismo, em sexismo, nesse tipo de exclusão, ele também está falando de uma cidade que tem um problema ali que a gente precisa olhar muito mais de perto, né? Que é abaixo, a desigualdade ela já é um nível acima dos problemas que a gente tem que enfrentar. Então, ele fala que o espaço não pode ser mais concebido como passivo, vazio, ou então como produto. E a gente faz isso. Eu trabalhei com regularização fundiária durante muito tempo, eu trabalhei com implantação do Rodanel Marcovas, então a gente teve que remover famílias, e tudo é muito mecânico. As pessoas falam como se a gente estivesse falando de algo que é apenas material, mas a gente está falando da vida de pessoas, a gente está falando de vivências diversas. E, infelizmente, a gente acaba fazendo de uma maneira muito automática essas considerações. É uma falha que a gente tem cometido. Um pouco de opressões que estruturam a nossa sociedade, precisam ser pensadas com seriedade, sob o risco de comprometer todas as ações que visam combater as desigualdades na luta pela pluralidade das cidades. Aí eu trouxe uma citação da Angela Davis, que é uma teórica que veio para o Brasil de vez em quando, mas esse ano as pessoas resolveram falar mais da aparição dela por aqui. A Angela Davis ela é extremamente importante para a pauta das mulheres, para a pauta racial, porque ela traz informações que as pessoas desconsideram. Então, quando a gente está falando ali de desigualdade, por exemplo, a gente está falando de luta de classes, fala-se muito nisso também. E a gente tem que lembrar que, quando a gente fala de classe, a gente está falando de raça. A classe ela vai informar a raça. Então, Angela Davis traz esses apontamentos muito oportunos, e quando ela fala que a raça é a maneira como a gente vivencia a classe. E eu trago mais Angela Davis para comprovar que a gente está falando de uma situação que é marcada pelo sexismo e pela exclusão racial. E aí, como eu estou falando que a gente tem que pensar em soluções, né, e para ter um novo olhar, para ter uma nova construção de cidades e de políticas que vão legislar para que as coisas comecem a ter um outro patamar de desenvolvimento, eu deixo aí essas provocações. A gente está falando de planejamento urbano, de políticas públicas, de direito à cidade, só que a gente também tem que falar de interseccionalidades, para que a gente possa ter cidades que possivelmente englobem a pluralidade que a gente está querendo trazer. Eu acredito que os profissionais dessas áreas eles têm um desejo real. Eu trabalhei com muitos profissionais importantes, então existe um desejo real de que seja resolvido os problemas que a gente vive dentro das cidades, né? Agora, as falhas é que estão demorando para serem absorvidas dentro das discussões e das decisões que a gente toma. E aí eu encerro dizendo uma citação do Foucault também, né, porque
eu sou uma feminista negra, então a gente fala muito de teóricas feministas negras, tanto brasileiras quanto de outras partes do mundo. Então, as pessoas acham que a gente tem alguma coisa contra as pessoas brancas e os teóricos brancos e a academia branca, mas não é nada disso. A gente só quer que o epistemicídio, que é a exclusão do pensamento negro dentro das teorias e das articulações de pensamento que servem para as nossas decisões, que servem de referências para a gente só quer que isso seja eliminado. Então, o Foucault fala que é necessário deslegitimar o passado, e se deslegitima o passado questionando e propondo novas formas de se fazer e a inclusão de novos atores e vivências específicas. Então, o que o Foucault está dizendo com isso, com essa frase, que vai totalmente de encontro com aquilo que as novas teorias que estão surgindo aí, que não são novas, são teorias muito antigas já, mas que agora que estão começando a tomar uma proporção muito maior. O que ele está querendo dizer com isso, que se encontra com o que a gente tem falado sempre? A diversidade, a diversidade e a pluralidade, ela não pode ser apenas um desejo, ela tem que ser alguma coisa aplicada. E como é que a gente aplica isso? Trazendo essas novas visões, trazendo esses novos atores, ouvindo novas pessoas, buscando novas teorias, para que a gente enriqueça aquilo que a gente está fazendo. Não dá mais para a gente viver numa bolha. A gente reclama da bolha da turma do MBL, dos reacionários, enfim. Só que a gente também tem uma bolha. E essa bolha precisa ser estourada para que a gente dialogue com o todo. Isso é uma das falhas que a gente tem cometido. A gente não está dialogando com o todo. Então, eu gostaria muito que as pessoas, todas elas, tivessem interesse no direito urbanístico, no direito à cidade, na urbanização, em todos esses assuntos. E a gente não tem, mas a gente também não tem porque a gente não está estourando a bolha. Então, finalizando, que já estourou meu tempo. Terminei aqui e eu espero ter contribuído aí com os debates.